Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus! Vamos dar a Jesus toda a glória. Ele é digno, amém? Fazemos tudo por Ele. Glória a Deus! Erga sua voz a Ele. Obrigado, Senhor, por tudo o que fizeste, por tudo o que Tu és. Obrigado, Pai, pelas vidas salvas. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Te damos honra e glória e cremos que Tu que começaste a boa obra neles, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. E eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença manifesta aqui, hoje. Te agradeço, Senhor, porque os que entraram enfermos sairão curados. Os que estão presos à depressão e até tomando remédios de prescrição, Senhor, e viciados, serão libertos. Oro para que casamentos sejam restaurados, Senhor. Que o Senhor faça que os maridos se apaixonem pelas esposas de novo, e as esposas pelos maridos, para que honra e respeito, Senhor, e amor entrem no coração dos filhos pelos pais, Senhor. Eu oro, Pai, para que este seja um culto de jubileu, em nome do Senhor Jesus, e todo o povo diga amém. Deus te abençoe. Pode se sentar. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. No ano de 2015 eu fiz uma viagem só para um lugar não muito longe, a uma ilha por aí, sozinho para buscar ao Senhor. E com a permissão da minha esposa, eu fui para lá orar, porque sentia que estava no momento que precisava ouvir o Senhor. Ok? Então, em 2015 eu fiz essa viagem sozinho e fui para essa ilha. É muito perto, mas não vou falar onde para você não ir também. Ok? E o meu propósito foi não para comer e me divertir, mas de fato, eu não fiz quase nada. Aquelas coisas que as pessoas fazem. Mas eu fiquei orando, certo? E também estudando e buscando ao Senhor. Foi nessa época que o Senhor me mostrou um filme que você pode até pensar que era um novo filme sobre Martinho Lutero. Um dos últimos produzidos por Hollywood, mas não foi. O Senhor me mostrou esse filme que foi feito nos anos 80 pela BBC, certo? E eu assisti aquele filme e eu já sabia muita coisa sobre Martinho Lutero, mas quando assisti, aquilo me impressionou porque eu entendi o porquê que o Senhor queria que eu assistisse, porque ele passou por algumas coisas que eu também passei. Olha, por exemplo, ele encontrou a palavra arrependimento e no filme falam sobre isso. A palavra arrependimento ele descobriu estudando o grego. Ele disse que a palavra arrependimento não é fazer o certo, penitência, porque aquela igreja que ele pertencia, certo? Usavam a palavra penitência no latim, na Bíblia deles, mas o latim veio depois do grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego é metanoia. Ele encontrou a mesma coisa, e disse que metanoia é pensar correto, é também mudar de ideia. Metanoia, mente, mudar de mente. Eu preguei muito sobre isso. Muito antes de 2015. E descobri em 2015 pela primeira vez que Martinho Lutero teve essa revelação. Não somente isso. Mas isso me tocou muito. Quando ele foi sequestrado por amigos, pelas pessoas que eram poderosas naquela época, e o colocaram num certo castelo. Esse castelo ainda existe. E ele foi colocado ali, guardado ali para sua própria proteção, certo? Porque colocaram preço pela sua cabeça. Ele passou um tempo naquele cômodo, escrevendo a Bíblia em alemão. Ok? Fez isso em pouco tempo. Depois, ele sentiu. Alguns conhecem a sua história e sabem dessa parte. Ele sentiu que Satanás entrou naquele cômodo. Eu acho pessoalmente que Martinho Lutero era uma pessoa que Deus estava levantando de tal maneira que Satanás mesmo foi lá e não dos seus monstros. Certo? E alguns acham que monstros são engraçados, mas Satanás ou demônios não são nada engraçados. Certo? Alguns demônios vão ser enviados às pessoas que são menos importantes, mas com Martinho Lutero não foi assim. Ele sentiu a presença maligna no quarto e, quando eu estava naquela ilha, estava passando por algumas lutas, ok? Porque alguns que poderíamos chamar de pessoas em posição de liderança, alguns deles, que eu até respeito, falaram algumas coisas fortes e eu não quero ser orgulhoso. Não quero ser alguém que só porque eu tive esse tipo de revelação, por isso não preciso ouvir outras pessoas. Eu quero ter certeza que eu estou bem com o Senhor,
neste assunto, mas eu orei ao Senhor. Senhor, eu tenho ouvido essas palavras que vêm à minha mente. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Para Deus te dar essas coisas. Para descobrir essas coisas e ter revelação. Quem você é? Você, na verdade, é muito orgulhoso. Você é isso. Certo? E também tem muitos outros líderes que são mais velhos que você. Porque você acha que é especial. E essas acusações então vêm. E eu estava lutando muito naquele lugar. Olha bem, naquele estudo, naquele castelo, onde Martim Lutero estava quando Satanás veio a ele, foi exatamente isso. E eu descobri 2 anos atrás, naquela ilha, descobri que as mesmas palavras foram faladas a ele. E as palavras foram, sabe? Quem você pensa que é? Você é orgulhoso, as mesmas palavras. Fiquei chocado. Fiquei chocado naquela ilha. E o que Deus falou comigo naquela ilha foi sobre Martim Lutero. Como ele passou pelas mesmas lutas. O diabo continua sendo o mesmo. Graças a Deus, Deus é o mesmo Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Martim Lutero, é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dele. Que Deus levantou, glória a Deus. O problema na igreja hoje, se você olhar em Gálatas capítulo 3, é este. Gálatas 3 diz: aquele, pois, que vos dá, e aqui dá, é constantemente dá o Espírito. Quantos querem receber constantemente o Espírito? Amém? Eu cresci com esse ensinamento há muito tempo atrás na igreja. Quando eu falo que cresci, foi depois de nascer de novo. Quando adolescente, eu fazia parte de uma igreja que ensinava que você pode vazar. Mesmo tendo o Espírito Santo, pode vazar. Sabe? E no final do dia, não tinha muito mais do Espírito Santo. Certo? Mas a Bíblia diz que Deus dá constantemente o Espírito. E aqui também diz que ele opera constantemente maravilhas. Deus constantemente opera maravilhas entre vós. E a expressão entre vós pode ser em vós e pode ser entre vós. Amém? Isso não é lindo? Sabe, agora mesmo Deus está constantemente trabalhando nos bastidores. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém, amém, amém. E aqui diz: o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual será? Deus nos dá o Espírito, Deus opera maravilhas entre nós pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Amém? Amém? Quando você ouve a palavra de Deus, especialmente uma revelação, certo, da justiça como um dom da graça, você se torna justo pela fé e isso produz, então, milagres. É o que traz milagres para você. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mais em frente. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, então, olha, a graça não é alguma coisa que Deus pensou nela porque a lei não funcionou. Deus viu que o homem tentou e a lei não funcionou. Então vamos tentar a graça. Não. A graça veio antes da lei. Quando eu digo isso, algumas pessoas dizem que a graça veio depois da lei, que a lei veio primeiro. Certo? Falando geralmente que Moisés veio primeiro antes de Jesus Cristo ser encarnado. Mas Jesus veio em carne e olha bem isso. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo veio em carne, é na verdade um grande teste de qualquer um que acredita no verdadeiro Jesus da Bíblia. Devemos dizer que Jesus veio em carne, mas que também era Deus. Não somente humano, mas também Deus. Por que isso é importante? Como dizer que Jesus veio em carne é também dizer que Jesus era Deus. Bem, ele era o único que podia vir na carne. Todo mundo foi nascido neste mundo. Ok? Dizer que Jesus Cristo veio em carne é redundante, se ele fosse só homem. Todo homem veio em carne. Alô? Certo? Se todo homem que nasceu veio em carne, é redundante dizer que o Espírito de Deus se conhece assim. Que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é do Senhor. E todo espírito que nega isso é do anticristo. Mas todo mundo que nasceu veio em carne. Certo? Todo bebê, podemos dizer, veio em carne. Não, quer dizer que Deus se tornou carne. Então, os agnósticos na época de João diziam que Jesus foi somente nascido num determinado tempo, ele somente nasceu e era somente humano. Ok, ele era um homem de Deus e tudo mais, mas ele não era Deus. Não, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. São João escreveu isso. E Jesus Cristo vindo em carne quer dizer que ele era 100% Deus.
100% homem. Ele era Deus e homem. Posso ouvir um amém? Ok. Voltando aqui. A Bíblia diz que as Escrituras tinham previsto que os gentios, não judeus, eu e você, também. Amém? A maioria aqui não é judeu, certo? Certo? Deus previu que todos nós seríamos justificados. Como? Pelas obras ou pela fé? Pela fé. Certo? Então, quando Deus previu isso, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Disse que todas as nações serão benditas em ti. Todos nós, todas as diferentes raças, todos os tipos de pessoas, ok? Serão benditas. Amém? Não só os judeus. Amém? Mas todas as nações. Pela fé. Posso ouvir um amém? Então, mais em frente. E aqui, baseados nessa fé, pense nisso. Esses são justificados pela fé. E todos esses que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quando você crê, você é justificado pela fé. Não pelas obras, você é bendito com o crente Abraão. Olha muito bem como Abraão foi abençoado. Amém? Deus o tratou como um homem justo. Deus cuidou da sua família. Deus protegeu a sua esposa quando estava para ser possuída por um rei. Deus protegeu Abraão. Deus o protegeu de perigo quando as pessoas queriam prejudicá-lo. Ele entrou numa guerra para resgatar o seu sobrinho. Deus o abençoou com ouro e prata. Está na Bíblia. Amém? Amém. Deus concedeu favor a ele. Sabemos que até Abraão, na sua velhice, ele era produtivo. Até mesmo na sua velhice, ele ainda estava forte. Amém. Então ele estava saudável. Amém. A esposa, com 90 anos, produziu Isaac. Amém. Isso foi com 90 anos, mas quando tinha 65, Faraó, o rei do Egito, a desejou. Quando ela tinha quase 90, Abimeleque a desejou. Pessoas que só vivam a beleza exterior. Então quer dizer que ela tinha saúde. E não só isso, Deus renovou sua mocidade. E Deus a fez linda. Essas são as bênçãos de Abraão. Posso ouvir um amém? É o que diz aqui. Mas se você olhar e dizer que sim, somos justificados pela fé, mas nós temos que cumprir a lei como regra de vida. Nós não somos justificados pelas obras, concordo com você, pastor, mas devemos cumprir a lei como regra de vida. Mas a Bíblia diz: todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Nem diz aquele que quebra a lei. Nem espera você quebrar. Mas diz: os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer. Então não adianta dizer: eu faço o meu melhor. Não, a Bíblia diz: se não permanecer, está debaixo de maldição. Então só você assumir essa posição e dizer que as bênçãos da sua vida, dizendo que você merece ou não, obedece a Deus ou não, está sob maldição. Então você deve crer que é justificado pela fé, e assim você fica debaixo das bênçãos de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, vamos pensar nisso e agora vamos olhar em Romanos 4, verso 13. Estou pregando o Evangelho. Quantos aqui creem nisso? Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Este é um problema que está acontecendo em muitos lugares e em muitas igrejas hoje, porque as pessoas escrevem sobre a graça e o verdadeiro problema está entre a lei e a graça. E até muitos que dizem que são da graça dizem: eu creio na graça, eu acredito muito na graça. Dizem: eu creio que somos justificados pela graça, somos salvos pela graça. Mas é aí que estragam tudo, porque dizem que a lei não é para nos salvar, mas é para uma regra de vida. Regra de vida. Pense bem nisso, ok? A lei não é a regra de vida, mas Cristo é. Cristo é a minha sabedoria. Amém. A lei diz: não adulterarás, mas a lei não diz: ame sua esposa. Não te ensina a amar sua esposa. A lei não te ensina, mas a graça me dá amor pela minha esposa. Amém. A graça faz isso, não desista. Amém. Você precisa estar sob a graça mais e mais. Amém. Coloque seu marido sob a graça mais e mais e dizer: estou sob a graça de Deus, glória a Deus. E se o amor pela esposa ou pelo marido não existe, ou talvez está ficando mais fraco, certo? E você está tendo pensamentos estranhos, deixe-me falar isso. A resposta não é voltar para a lei. A lei vai fortalecer a carne, mas você deve estar sob a graça mais. Em um determinado momento você perdeu a noção de que Deus te ama. Amém. E não deve procurar no marido pelo amor que não pode satisfazer. Só Deus, na verdade, tem um amor que satisfaz. Depois que isso transbordar, Deus faz algo maravilhoso em você que até o seu marido vai ver. Amém? Isso acontece do outro lado também, ok? Se a sua esposa
não tem mais amor por você, eu creio que Deus quer avivar e trazer o jubileu aos casamentos. Amém. Glória a Deus. É triste, não é? A pessoa que você casou, de repente se torna como muitas pessoas lá fora. Olha como está o mundo. Tratam um ao outro com desrespeito, não há mais honra, não há mais alô, não há mais por favor. Eles só vão vivendo a vida. É o que você quer? É isso que você quer? Por que não convida Jesus para transformar água em vinho? Convide Jesus para o seu casamento. Diga, Senhor, eu não quero viver uma vida assim. Amém? Eu quero amar minha esposa. Não é um sentimento. É uma decisão. Amém? Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Se quiser, você pode, mas pare de culpar um ao outro. Amém? Um sinal muito claro que está debaixo da lei é culpar um ao outro. Parece que isso não passa de uma teoria. A graça é uma teoria para você, e não uma revelação no coração. Amém? Voltando ao texto, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, Cristo. Mas em Gálatas diz que se você está em Cristo, você é semente de Abraão. Oi, semente de Abraão. Alô, semente de Abraão. Posso ouvir a semente de Abraão dizer aleluia? Diga glória a Deus. Só a semente de Abraão, ok? Se você está em Cristo, então você é a semente de Abraão. E não só isso, mas é herdeiro de acordo com a promessa. Então aqui, olha bem, diz que a promessa era de ser herdeiro do mundo. Bem, logo vem um conflito. Certo? Porque a Bíblia diz que o diabo, em 2 Coríntios 4:4, Deus com D minúsculo, Deus deste mundo, Deus do cosmos. E aqui, Deus quer que você herde o cosmos. Vá, leia no grego o que o cosmos é. Cosmos é, na verdade, o mundo ou o sistema que o opera, mas não é no sentido de ser mundano, mas no sentido de bens, no sentido de riquezas, nas coisas boas do mundo. Leia a definição de Teias no grego. Deus quer que você possua essas áreas. Agora, há um ensinamento por aí que ensina as pessoas que elas devem acreditar que os cristãos podem, a propósito, colocar o foco em algumas áreas na vida, seja entretenimento, educação ou política, e com propósito entrar em uma dessas áreas para causar impacto e ser influência nessas áreas, mas deixe eu dizer isso. Certo? A ideia é boa, mas os meios não são do jeito que Deus mandou. Quando faz de propósito, pode fazer da carne ou na sabedoria humana. Começa a pensar que para ocupar aquela posição tem que levantar dinheiro para isso. Olha, o que eu estou fazendo é pregar o Evangelho. E seja o que estiver fazendo em termos de campanha, o propósito é para promover o Evangelho. Certo? Eu não estou fazendo nada mais. Você entendeu? E este ensinamento que está por aí, certo, no mundo inteiro, fala para as pessoas que, sabe, olha, nós devemos tomar posse de tudo isso, e a ideia é boa, mas escute bem. Quando na igreja primitiva os cristãos não eram ensinados, olha aqui um pouco de dinheiro para vocês, Lawrence, porque você tem músculos, então você deve juntar com os soldados romanos, ok? No exército romano, quando você estiver ali, vai crescer para se tornar um centurião. Ok? Para que esses músculos? Certo? E depois, sabe, você não vê nada disso nos escritos de Paulo, não encontra isso em lugar nenhum, mas tem que voltar em Gênesis capítulo 1 para dizer que Deus mandou que frutifiquemos e que tenhamos domínio sobre todas as coisas. E era verdade, mas o que aconteceu? O homem caiu. Agora, aquele que domina sobre todas as coisas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Seu reino será estabelecido e não ficar de propósito procurando posições para nós entrarmos. Vamos acabar caindo na carne. A ideia é boa de impactar, mas o que eu digo é isso. Se você foi chamado para ser um professor, seja o melhor professor em nome de Jesus. Se foi chamada para ser dona de casa, seja a melhor dona de casa para que seus filhos se lembrem. Amém? Ninguém faz comida como a mamãe. Ninguém cozinha como ela. Amém? A melhor. Se você é um vendedor, seja o melhor vendedor. Amém? Se for um gerente, seja o melhor. Amém? Seja o melhor onde você estiver. Amém? Mas não fique pensando, sabe que você tem um chamado de Deus para tomar essa área, aquela área, outra área, tudo mais. Mas olha, nós estamos tomando territórios para o Senhor Jesus Cristo no mundo inteiro, vidas transformadas. Mas nós não ficamos planejando ir por aqui ou por ali para receber isso. Amém? Se tiver que coçar a sua orelha, coce rapidamente, não faça assim. Você vai cumprir o propósito, mas vai demorar
com muito esforço e vai também com dor no seu ombro ou alguma coisa, amém? Então, quero dizer isso. Essa promessa nos diz que o jeito de conquistar o mundo. E não há outro jeito. Olha a definição de Teias. Fala de riqueza do mundo, coisas do mundo, e Deus quer que você esteja nessa posição. Isso é bom? Não ore por um trabalho, mas por uma posição. Sim, isso é bom. Deus é grande. Não peça pequeno. Amém. Peça a Deus uma posição. Amém. Então por que você quer que Deus te abençoe com riquezas? Jovens, quero falar com vocês, porque vocês são jovens e eu quero falar com vocês. Amém? Somos todos jovens, glória a Deus. Lawrence fez 40 anos alguns anos atrás, então ele está fora, mas nós estamos dentro. Então olha isso. Agora, por que você deseja tanto aquele carro? O carro dos seus sonhos. Ah, eu somente gosto do carro. Realmente? Você não quer impressionar? Por que quer impressionar seus amigos? Bem, o que eles pensam de mim é mais importante do que eu penso de mim mesmo. Olha isso. Mais importante do que Deus pensa de você? Você está em Cristo. Você é um príncipe ou princesa. Por que quer esse trabalho? Ah, me paga muito bem. Por que você quer um alto salário? Eu quero uma casa grande, quero tirar mais férias. E vai ser feliz? Sim. O que eu quero dizer é que, por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que você quer esse trabalho? Por que você quer ter esse salário? É por causa de uma insegurança? Quer preencher um vazio? Amém? Se estamos todos em Cristo, de verdade, vamos ter segurança em Cristo. Você é um príncipe ou uma princesa. Eu quero falar aos jovens. Amém? Quando estiver pensando nas suas ambições, no seu destino e objetivo, assegure-se, amém, que está fazendo algo para a glória de Deus. Eu quero falar aos jovens, de um jovem para outro. Deixe-me falar isso. Pare de pensar que tem muitos anos pela frente, que você pode até desperdiçar um pouco de tempo e que você pode ter algumas namoradas e depois se alistar no exército e depois então você pode voltar. Depois ainda você pode ter aquele trabalho ou outro trabalho e aquele. E eu tenho, na verdade, muito tempo. Isso é imaturidade. Ou, como adolescente, eu posso ficar discutindo com meus pais o tempo todo. Meus amigos também fazem isso. Isso é imaturidade. Os heróis da Bíblia eram todos jovens. Isso é interessante. Sabia que todos os discípulos de Jesus eram adolescentes? Exceto Pedro. Pedro tinha provavelmente 20 ou um pouco mais. Jesus tinha 30. Na época de Jesus, para ser um rabino, tinha que ter 30 anos. A Bíblia diz que Jesus tinha 30 anos quando começou seu ministério. 30 é muito jovem. E depois tinha que ter discípulos, talmudim, mais jovens do que você. Não podiam ter mais de 30 anos. Pedro era mais novo do que Jesus. Agora, o problema com os filmes, às vezes, é que mostram Pedro com meia idade. Sabe, todos? Eles com o cabelo branco, a barba branca. Sabe? Eu quero fazer um anúncio e alguns vão copiar essa ideia, ok? Faça um filme de Jesus com todos eles jovens. Sabe o que eu estou dizendo? Todos eles como adolescentes. Eu vou te falar, porque o apóstolo Pedro tinha pouco mais de 20 anos, porque Jesus, quando pagou o imposto, era exigido de um homem judeu, durante o tempo de Jesus, de pagar o imposto, meio shekel, que foi exigido por Moisés, certo, no Antigo Testamento, meio shekel. Mas a Bíblia diz só quem tinha mais de 20 anos pagava meio shekel. Os mais novos não tinham que pagar. Lembra do jeito que ele fez? Ele mandou que Pedro fosse pescar, e do primeiro peixe que ele pescasse tinha outros peixes. Na boca do primeiro peixe tinha uma moeda, dinheiro. Pague para mim e para você, Jesus disse, porque os dois tinham mais de 20 anos. Entendeu?